Fala, cervejeiros, tudo bom? Daniel do Com Cerveja por aqui para mais uma sacada e hoje eu estou aqui para responder, ou pelo menos tentar responder, a dúvida do Nicolas Ferron. Ele perguntou como que ele faz para criar a minha própria receita, como que ele faz para criar a receita dele, cálculo de cor, amargor, escolha de maltes, enfim, tudo que ele precisa para elaborar uma receita. E Nicolas, a primeira coisa que eu posso te falar a esse respeito é que não é fácil dominar todo o processo de elaboração de receitas, tá? Por exemplo, no nosso programa de treinamento, aí, no programa O Cervejeiro, isso é um módulo inteiro, que a gente tem bastante conteúdo sobre isso, e é o último, não o último, o penúltimo módulo. Depois disso a gente só tem a parte de análise sensorial. Então, na verdade, depois que você tem uma boa bagagem de toda a parte de ingredientes e de processos, você está pronto para elaborar a sua receita. Então, realmente não é muito fácil. Eu diria que não tem como eu terminar esse assunto aqui, esse tema aqui é bem complexo, mas como eu nunca quero deixar aqui as dúvidas sem resposta, eu vou falar para vocês aqui quais são os seis principais pontos aí para a elaboração de uma receita, que é baseado nele, que inclusive é o nosso módulo, onde a gente destrincha todo ele, para que fique claro para quem está avançando aí, evoluindo como cervejeiro, conseguir elaborar suas receitas. Esses 6 passos são sugeridos aí pelo Ray Daniels, no livro, um clássico aí que eu recomendo que todo mundo leia, que é o Design Great Beers, certo? Então é um livro muito interessante. Assim, a primeira parte do livro, ele conta quais são esses 6 passos que eu vou falar para vocês agora, citar só, não tem como eu explicar cada um deles, mas só para vocês terem uma noção. No nosso treinamento a gente explica, cada um vai a fundo e tal, mas aqui só para vocês terem uma noção geral de como que é o negócio, certo? E depois dessa primeira parte, na segunda parte, que é a parte mais importante do livro ainda, ele fala sobre diferentes estilos de cerveja e como que você pode conseguir extrair o melhor dela quando estiver fazendo. Ou seja, ele pega uma avaliação tanto de exemplos comerciais quanto dos exemplos lá de concursos caseiros lá dos Estados Unidos. Ele vê quais são os finalistas que vão para a segunda etapa, que fala em termos de concurso, né? E ele pega as principais características e vê e sempre traça uma média, quais são os principais maltes de cada estilo, quais os principais lúpulos. Então, realmente fica muito mais fácil você fazer uma boa cerveja seguindo esse livro. Então, se você quer elaborar receitas, é muito importante ter ele. É um assunto complexo, está tudo em inglês. Para quem tem dificuldade com a língua aí, talvez seja um problema. Mas, resumindo, para a gente seguir aqui, 6 passos. O primeiro, a gente precisa identificar aí e caracterizar a cerveja que a gente vai fazer. Ou seja, você precisa ter a ideia. O que você quer fazer? É um estilo específico? Você quer inventar uma cerveja com alguma fruta? Enfim, qualquer coisa parte de uma ideia. Então, o que você quer fazer? Bota isso no papel. Eu quero fazer isso, isso, isso. Considerando que seja um estilo, que eu recomendo que vocês façam um estilo, mesmo que for inventar alguma coisa, siga um estilo. Então, BJCP, o guia de estilos BJCP é a principal fonte de informação nesse aspecto. Então, dependendo do estilo que você quiser fazer, vai lá, lê o BJCP, vê quais são a descrição do estilo. Lá, às vezes, tem os ingredientes que se usa naquele estilo comum, tudo. Então, é muito mais fácil você já ter uma noção geral do que você quer, o que você precisa na sua cerveja. Se ela é mais lupulada, se ela é mais maltada, se tem algum off-flavor que não pode ter lá de jeito nenhum, se tem algum que é aceitável. Vários aspectos estão lá, você vai conseguir entender melhor aquele estilo, as características dele para você conseguir fazer a sua cerveja. Certo? Segundo ponto, você vai determinar aí as características e a quantidade de malte. As características é de acordo com o seu perfil sensorial e o que o estilo disse. Então o estilo fala que é mais maltado, que puxa alguma coisa de notas de torrado, defumado, enfim, qualquer coisa que aquele estilo tenha, você vai atrás dos maltes que tem essas características. Então você tem que entender um pouquinho de maltes, por isso eu disse que tem que ter uma base de ingredientes, entender de maltes, tá? Para você saber qual o grist de maltes ali que você utilizaria. E o mais complicado, em termos práticos, vamos dizer assim, é a quantidade. Você conseguir, de acordo com o potencial que esses maltes têm, de acordo com o teor alcoólico que você quer, a eficiência do seu equipamento, você definir quanto de cada malte, porcentagem de cada um, quanto que eles vão trazer para você em termos de cor e quanto que vai trazer em termos de densidade para saber o teor alcoólico também. Então todo um cálculo, isso aqui é uma base bem teórica, tem toda uma base de cálculo. Claro, você pode usar um software que daí faz isso para você, mas se você quiser entender, você precisa ter uma base de cálculo aí para conseguir chegar na quantidade ideal de malte para a sua cerveja, certo? Aí a gente vai para o terceiro ponto, água. Definir a quantidade de água e eventuais aí ajustes na sua água. Então, a gente já falou aqui em alguns momentos
mas de acordo com as perdas que você tem ao longo do processo, todas as perdas, eu não vou citar aqui quais são elas, tem vídeo aqui falando sobre isso, é só procurar, mas você daí consegue saber quanto de água que você precisa. Então a quantidade de água é até relativamente fácil. E depois a coisa que é mais complicada e que é fundamental, já falei também várias vezes aqui, é os ajustes. Então, de acordo com a cerveja que você vai fazer e de acordo com a água que você tem alguns ajustes de sais ali para acertar a pH e principalmente o perfil de sais, para que você tenha uma cerveja redonda do jeito que você quer, uma boa cerveja, certo? Quarto ponto, lupulagem. Mesma coisa que malte, a quantidade de lúpulo e os tipos de lúpulo, as características. Então você também precisa entender de lúpulos, entender quais são as características em termos de aroma, sabor e amargor que você quer para a sua cerveja, para entender quais são os lúpulos que você vai utilizar e a quantidade de lúpulos que você vai utilizar. Também vários cálculos para você definir o amargor, cálculos, uma base de cálculo, porque aroma e sabor é mais feeling do cervejeiro, mas também tem uma base de cálculos para dar um start, certo? No nosso curso a gente fala sobre como um padrão para você começar, pelo menos ter uma ideia, mas no livro também ele fala bastante quanto que os cervejeiros, algumas cervejas que são premiadas, etc., utilizam de quantidade e tipo de lúpulo, então facilita bastante para você definir os lúpulos que você quer para aquele estilo e a quantidade também, certo? Quinto ponto, você traçar aí qual a cepa de levedura que você vai utilizar, de acordo com o estilo que você quer fazer, e traçar aí um plano de fermentação e também de maturação. Então, quanto tempo de fermentação, ou pelo menos qual que é a perspectiva aí de atenuação, depois se vai para uma fermentação secundária, depois a maturação, quanto tempo em cada temperatura, se tem dry hopping, se não tem dry hopping, várias coisas que você vai fazer durante esse processo, fermentação, maturação, você planeja, você entende o que você quer, o que você precisa e você faz o plano também para ter uma cerveja do jeito que você quer, certo? E a gente fecha o sexto ponto com um plano aí de carbonatação e de invase. Como que vai ser a cerveja? Vai ter carbonatação forçada? Você vai fazer um prime, vai botar em garrafa ou em barril? Então, se for em barril, qual a pressão que você precisa? Se for garrafa, quanto que vai ter de volume? Para quanto que você vai precisar de açúcar para fazer a sua solução? São vários também outros cálculos que você precisa fazer para quando chegar lá naquela etapa de fazer o invase, terminar para fazer a carbonatação e deixar a sua cerveja pronta para você consumir, você saber também mais alguns cálculos. Então, é bastante conta, bastante cálculo, mas principalmente bastante cérebro, bastante know-how aí que você vai adquirindo, estudando para saber as características de acordo com o estilo que você quer fazer. Então, se você vai botar alguma fruta, você vai pensar se vai fazer na maturação, qual a quantidade que você vai querer, várias coisas aí que você tem. Então, é bem complexo, tá, Nicolas? Não é fácil. Eu citei aqui para vocês rápido quais são os pontos onde a gente tem que focar para chegar e ter sucesso. Claro que é sempre bom a gente ver cada ponto desse com muita calma, com muita tranquilidade, para que isso realmente sedimente no nosso cérebro, a gente entenda e consiga passar por um passo à frente, daí isso ficar claro para a gente conseguir dominar e etc. Mas deixei aqui para vocês esses 6 passos, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!